Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu estou aqui para fazer uma reflexão, para responder uma pergunta que é a seguinte: será que existe aromaterapia sem aromaterapeuta, né? Bom, a gente conhece alguns termos como aromaterapia de conveniência para descrever aqueles produtos que contêm óleos essenciais que estão disponíveis já prontos, né, numa prateleira para a gente utilizar. Então, válido que as pessoas acreditem que existe aromaterapia sem a participação de um aromaterapeuta, certo? Mas eu penso que a gente poderia avançar um pouco nessa discussão, valorizar mais o nosso trabalho enquanto profissionais de saúde e, ao mesmo tempo, colocar algumas definições dentro de significados mais ajustados, né? Ou seja, circunscrever um pouco a semântica desses conceitos todos que a gente usa, para que a gente trouxesse mais clareza tanto para a nossa prática quanto para o mercado consumidor quando esse mercado for buscar as soluções em aromaterapia. E daí, para a gente começar essa reflexão, eu quero perguntar para vocês o seguinte: existe atendimento médico sem a participação de médico? Evidentemente que não. Se eu disser, e existe medicina sem médico? Bom, aí a gente vai ter que dizer o seguinte, tá, mas de qual medicina que você está falando? Da medicina, como por exemplo a arte curativa dos povos indígenas? Aí existe. Você está falando de medicina, como a medicina tradicional do Ayurveda, que tem, por exemplo, terapeutas ayurvedas? Aí existe. Você está falando de medicina, como, por exemplo, os acupunturistas? Aí existe. Mas não é dessa medicina que eu estou falando. Eu estou falando da medicina praticada aqui no nosso ocidente, a medicina convencional, do paradigma materialista, né, dentro do paradigma biopsicossocial do adoecimento. Não dá para a gente dizer que existe medicina sem médico. Mesmo o diagnóstico médico depende de médico, certo? Agora, quando um médico orienta o seu paciente para que ele tome um medicamento, certo? Esse medicamento, ele é uma farmacoterapia. A pergunta também poderia ser feita da seguinte maneira, né? Existe farmacoterapia sem médico? Não existe, né? Se a gente vai numa farmácia, por exemplo, e compra um produto, né, um medicamento que é isento de receita, né, de prescrição, a gente está fazendo uso de uma farmacoterapia. Então, a medicina que prescinde de médicos, né, no popular, a gente poderia dizer que ela é a farmacoterapia, mas na verdade não há medicina sem médicos. O uso de medicamentos é apenas um dos recursos que os médicos utilizam dentro da clínica. Muito bem, dito isso, quando a gente está vendo um atendimento com aromaterapeutas, certo? O aromaterapeuta forma um protocolo de uso para aquele interagente dele. Nesse protocolo existe a indicação de uso de um óleo essencial qualquer ou de alguns óleos essenciais. Mas dentro desse protocolo existe muito mais do que óleos essenciais. Existe uma indicação da forma de uso, e existe a indicação de uma posologia, certo? E existe também uma instrução, existe também uma certa educação em saúde, né? Um processo de salutogênese, um processo de andragogia, que eu já comentei em outros vídeos aqui no meu YouTube. Existe também a utilização de carreadores, como óleos graxos, como ceiras, como manteigas, como também bases cosméticas neutras. Existe a utilização de hidrolato, existe a utilização de absolutos, de concretos, de óleo resinas, de seivas. Então, a aromaterapia é muito mais ampla do que simplesmente a utilização dos óleos essenciais. Eu gostaria que a gente pudesse começar a dizer que não existe aromaterapia sem a participação de um aromaterapeuta. Ou seja, quando aquele tripé, óleo essencial ou o extrato aromático da planta que seja, ou os muitos extratos do vegetal que são utilizados como carreadores, né? Ou algumas formulações cosméticas que são utilizadas como carreadores, né? Junto com o interagente e o aromaterapeuta,
sem esses fatores, né, nesses 3 fatores, nesse tripé da aromaterapia, a aromaterapia não existe. Só que se a gente começar a dizer que a aromaterapia requer a presença de um aromaterapeuta, possivelmente a gente vai precisar de uma palavra para definir o que é a utilização, portanto, dos óleos essenciais sem estar no contexto de um atendimento aromaterapêutico. Ou seja, que palavra poderia equivaler à farmacoterapia? Bom, essa palavra talvez a gente precise ainda inventá-la. A gente poderia chamar de aromaterápico, certo? Na mesma medida que existe fitoterápico. Mas eu não acho que aromaterápico esteja no mesmo nível semântico de farmacoterapia, certo? Porque a farmacoterapia possui inúmeros tipos de produtos. Um desses produtos são os fitoterápicos, né? Formulações com extratos vegetais, com a droga vegetal, com o insumo vegetal, né? Quimicamente definido, aquela coisa toda. Muito bem. Então, se nós disséssemos que aromaterápico está no mesmo nível semântico de farmacoterapia, a gente estaria fazendo uma comparação desproporcional. No máximo, o aromaterápico poderia estar semanticamente no mesmo nível de fitoterápico. Então, a gente poderia pensar que, por exemplo, talvez a gente dissesse oleoterapia, né? Oleoterapia talvez estivesse no mesmo campo semântico de farmacoterapia. Só que eu acabei de dizer que a gente utiliza outros tipos de produtos dentro de um atendimento de aromaterapia. Além disso, se a gente simplesmente fala oleoterapia, a gente está ignorando que muitas coisas são chamadas de óleo e não apenas os óleos essenciais. Por exemplo, os óleos gordurosos já são chamados de óleos também. Então, oleoterapia poderia ser uma palavra um pouco fraca para descrever todo tipo de substâncias que nós utilizamos quando a gente formula um protocolo em aromaterapia. Talvez a gente pudesse dizer OE-terapia, né? Só que a gente também não utiliza apenas os óleos essenciais nos nossos atendimentos de aromaterapia. Mas eu ainda prefiro dizer que o uso de óleos essenciais fora da aromaterapia é uma OE-terapia, como nós temos a farmacoterapia, do que simplesmente oleoterapia. Então, se a gente tivesse que escolher uma palavra, na falta da melhor, eu ficaria com OE-terapia, para equivaler à farmacoterapia. E aromaterapia eu prefiro equivaler semanticamente à medicina, porque a aromaterapia ela requer a presença de um aromaterapeuta e uma das coisas das quais a aromaterapia se vale é da OE-terapia. Então é essa reflexão que fica. Se você conseguir achar um termo que englobe todos os tipos de substâncias que a gente utiliza com nossos interagentes na aromaterapia, me escreve aqui nos comentários e vamos tentar achar uma palavra que melhor descreva o que é aromaterapia, porque ela não é simplesmente o uso de óleos essenciais. A aromaterapia é o atendimento de um aromaterapeuta que se vale da OE-terapia e de outras coisas mais, tá bom? Um beijo, até mais!